eu queria conhecê-los. Meu nome é Clériston, eu sou defensor público aqui no estado da Bahia, estou diretor da Escola Superior da Defensoria. A escola funciona nesse prédio aqui, mas a gente está em reforma. A gente espera que semana que vem a gente esteja de volta aqui à nossa casa, aqui onde acontecem todas as reuniões, cursos, palestras, quando presencial, e virtual a gente está voltando a ocupar esse espaço. Essa conversa que a gente vai ter hoje, ela vai ser gravada e vai ser ao vivo também para todos os estagiários de nível médio. Agora eu quero vocês mais próximos de mim, para que essa distância toda, gente. Tem ainda 3 fileiras aqui. Eu gosto de olhar na cara para a gente poder ficar, até também para aparecer na televisão. Estão com vergonha? Tem ou não? Também para os estagiários e estagiárias de nível médio do interior da Bahia, certo? Então, a gente faz curso de atualização. Às vezes, vocês vão ser convidados para participarem de curso, que faz parte também da formação de vocês. Né? Primeiro, parabenizá-los. Cadê? Não tem nenhuma mulher nessa turma? Geralmente, nos concursos, nas seleções, as mulheres elas são maioria. A maioria da Defensoria Pública é feita por mulheres e vocês são exceção, né? Por terem logrado êxito naquela seleção, naquele dia super chuvoso, né? Naqueles colégios que a gente teve, ter chegado lá com aquela chuva, ter feito a seleção aprovada, e agora vocês vão começar a trabalharem na Defensoria Pública. Vocês acredito que tenham recebido isso aqui, né? Isso aqui são boas-vindas. Tudo bem, Zene? Pode sentar aqui. Aí você sabe. Está melhor. Eu chamo Zene, mas por intimidade, mas não é Zene, né? Esse é o nome completo. É Zenilda Natividade, é nossa ouvidora adjunta à Defensoria Pública. Eu vou explicar um pouquinho. Aqui é Donila, coordenadora das especializadas de Salvador. O que são as especializadas? Ela vai explicar um pouquinho. Nós, defensores públicos de Salvador, estamos todos, de alguma forma, vinculados a ela. Ela é a chefe da Defensoria Pública em Salvador, de todos os defensores de Salvador. Se é de defensores, também é de estagiários e estagiárias, né? Ela também é minha chefe, né? Eu, então, queria parabenizá-los, né? A vocês que estão aqui, vocês que estão no interior. Eu pedi a lista, Ramila, das cidades do interior. Hoje, o colega coordenador das regionais, doutor Walter, não vai se fazer presente, então quero justificar a ausência. Nós hoje temos estagiários de Itapetinga, Eunápolis, Juazeiro, Feira de Santana, Euclides da Cunha, vizinha minha cidade, eu sou de Tucano, Itabuna, Esplanada, Santo Antônio de Jesus, Valença, Juazeiro, Jacobina e Serrinha. Portanto, a gente tem estagiários e estagiárias de boa parte da Defensoria no interior da Bahia. Então, eu pedi para que vocês recebessem essa informação mesmo, da formação inicial, para vocês terem ideia do que são os direitos e deveres de vocês, enquanto pertencentes à Defensoria. A partir de agora, vocês vão receber uma camiseta verde, que aí vocês vão vestir literalmente a Defensoria Pública. Serão chamados por alguns de verdinhos, serão identificados, né? A gente vai vê-los por aí pelas ruas, e quando eu vejo, eu buzino, ninguém sabe quem eu sou, deve ser um maluco buzinando, né? Para dizer o quanto eu fico feliz em vê-los, levando a Defensoria Pública para onde vocês irão. Serão, com certeza, buscados pela comunidade ou vizinhos onde vocês moram, próximos de vocês, para tirar dúvidas, serão ponte entre a Defensoria Pública e a família, vizinhos, comunidade. Vocês vão entender um pouco como é que funciona a Defensoria Pública, para que vocês possam
levar a mensagem. Aí tem várias cartilhas que eu espero que vocês leiam, da atuação da Defensoria Pública, para vocês se empoderarem, né, assim, de conhecimento, porque eu acredito que seja a maior ferramenta é o conhecimento. Vocês estão estudando, estão em formação. É importante entender que, com conhecimento, a gente entra e sai de qualquer lugar. Vocês também serão capacitados com todos os cursos que a gente vem oferecendo para defensores, servidores, estagiários e estagiárias. Espero que vocês participem. Se não puderem participar naquele horário, assistam depois aí no celular de vocês, em vez de jogar, né, colocar o fone, em vez de uma música, assistir um pouco, porque é importante vocês entenderem o que é que a Defensoria Pública faz, para poder entender o papel de vocês. Vocês podem transformar a vida não só da família, porque eu também entendo que vocês são um alicerce dentro da defensoria, da família, inclusive financeiramente, a maioria, se não todos, a maioria, com a Bolsa Auxílio, vai auxiliar a família, principalmente nesse período de dificuldade financeira pelo qual a maioria da população brasileira está passando. O auxílio com o Vale Transporte é um valor que vai dar para ajudar a manutenção de vocês e, às vezes, vocês se tornam arrimo de família, né? Que é aquela segurança da família, para tornar a linguagem mais acessível. Aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo agora de estagiarem numa instituição que foi pensada na defesa das pessoas mais vulneráveis, sejam elas, essas pessoas, vulneráveis social, economicamente, ou grupos vulneráveis pela existência delas, sejam elas pessoas em situação de rua. Aqui a gente tem o núcleo Pop Rua, o núcleo de saúde mental, vocês vão conhecer, se quiserem, aqui depois, que são pessoas vulnerabilizadas, invisibilizadas, né? Parte da sociedade não quer enxergar essas pessoas, e a Defensoria Pública tem um núcleo específico de atuação na defesa dessas pessoas. Então, eu não sei para onde vocês estão indo enquanto estagiários, mas seja para onde vocês forem designados, aproveite essa oportunidade, também como uma forma de crescimento pessoal, também como uma forma de, enquanto cidadãos que vocês são. A gente tem esse ano uma eleição. Vocês todos são maiores de 16 anos? Quem é maior de 16 anos, levante a mão. Todos. Você é menos de 16 anos? 16. Então, todos tiraram o título de eleitor? Quem tirou, levante a mão. Nem todos. Então, é um ano, até maio, a gente tem que tirar o título de eleitor. Vocês são o presente, eu não falo o futuro, é o presente do Brasil. Se vocês não estão gostando da forma que o Brasil está vivendo, com insegurança alimentar, com desigualdade, a única forma que a gente tem de modificar é com o voto livre e democrático. Não desperdice essa oportunidade que vocês têm. A gente vai ter palestras sobre a importância da democracia para o Brasil, a importância de vocês se tornarem cidadãos, porque o documento que, juridicamente, que fala que a gente se torna cidadão é o título de eleitor. Então, cidadãos mesmo, né? Então, vocês podem votar em quem vocês quiserem, mas vocês precisam participar da vida política, não só política partidária, política da Defensoria do Brasil, para que vocês comecem também essa participação nas decisões da vida das pessoas. Você que está de camisa... vem para cá para olhar para você. Você está escondido atrás de 4 pessoas? Não, quero olhar para a cara diante de todos vocês. Você de óculos está fazendo assim para olhar para mim, né? Então, fique no lugar para a gente ver você. Você. É porque, para a gente olhar você, fica num lugar... Porque você está ficando assim, ó. E aí, daqui a pouco, se você ficar a manhã toda com a cabeça assim, vai ter torcicolo. Pronto, agora eu estou vendo vocês todos. Então é isso, gente. Sejam bem-vindos. Aproveita a oportunidade. Eu fui estagiário da Defensoria Pública quando fiz Direito. Muitos de vocês irão se apaixonar pela Defensoria Pública, irão fazer Direito, vão querer ser defensores públicos e vão ajudar a sociedade brasileira, uma sociedade desigual, sexista, machista,
transfóbica, que discrimina todas as pessoas que são diferentes, no sentido que elas enxergam diferente. Então, também é uma sociedade que discrimina pela raça, pela cor, e vocês precisam ser pessoas diferentes. Aqui vocês serão orientados a ver as pessoas como elas são. Vocês não são juízes, vocês não vão julgar as pessoas que procuram a Defensoria Pública. Se vocês estiverem na área criminal e alguém procurar atendimento criminal por ter sido acusado de cometer um crime, vocês não vão julgar essas pessoas, porque não é o lugar de vocês, não é o nosso lugar enquanto defensores julgarmos ninguém. Nós estamos ali para defender a pessoa que está sendo acusada, para ter o julgamento mais justo e, dentro da possibilidade, ter os direitos garantidos. Então, vocês, muitas vezes, não só em Salvador, mas sobretudo no interior, e essa minha fala vai diretamente para o interior, vão ao cartório, vão ao fórum, agora que as atividades presenciais vão começar a partir do dia 4 de abril. Lá no interior, vocês serão a Defensoria Pública. A partir do momento que você veste a camisa da Defensoria Pública, vocês são a Defensoria Pública. Então, serão referência, então vocês vão ter contato com as pessoas e vocês não caiam na tentação de julgar as pessoas, né? Se vierem trabalhar no Núcleo de Direitos Humanos, que vocês vão encontrar com uma pessoa trans, a gente aqui respeita a diversidade de orientação, de gênero, de orientação sexual. A gente entende que a Defensoria Pública da Bahia ela foi a pioneira a colocar dentro de uma lei orgânica da Defensoria a questão racial. 30% dos estagiários e estagiárias, defensores e servidores são da população que se autodeclaram pertencente à população negra. Indígena, nós temos agora, não sei se vocês viram, a primeira indígena aprovada defensora pública, ela já é servidora da comarca de Paulo Afonso, e ela foi aprovada através da nossa lei de cota, mas ela foi a segunda colocada no concurso. Isso demonstra que a Defensoria Pública é para todos e todas e todes. Essa forma de falar vocês vão acabar entendendo futuramente, né, essa questão do gênero neutro, que é ainda muito recente, porque a gente respeita todas as pessoas. Aí vocês vão ver na cartilha de diversidade sexual que tem, vocês vão entender um pouco. Se não tiver aí, tem no site da Defensoria Pública. Eu espero que vocês sigam a Defensoria Pública nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, para quem tem, que não é só para OnlyFans, e também no YouTube. No YouTube vocês vão assistir, quando puderem, vários cursos de capacitação. Então, vocês vão entender um pouco do trabalho feito na Defensoria Pública, um pouco. A gente é um universo imenso. Dia 19 é o dia da Defensoria, do Defensor e da Defensora Pública, 19 de maio. A gente vai ter a atividade. Então, espero que vocês participem ativamente da vida institucional, que modifique realmente a vida de vocês e das pessoas mais próximas, ou que, de alguma forma, cheguem até vocês, através desse conhecimento que vocês vão adquirir dentro da Defensoria Pública, que vocês sejam um agente transformador na vida de muita gente, com o conhecimento que vocês vão adquirir. E com modificação da vida de vocês também, porque modifica a vida de cada um de nós, quando a gente entra na instituição, que a gente vai ver o outro, de alguma forma, exercita a empatia, em ver o outro como você gostaria de ser enxergado, respeitar o outro como você gostaria de ser respeitado e respeitada. Pense que aquela pessoa que procura a Defensoria Pública pode não ter dinheiro para retornar outro dia. Então, se vocês puderem ajudar, falar com o defensor, com outro servidor, para o máximo de informação que aquela pessoa buscar, vocês darem naquele dia que a pessoa buscar, não é interessante que a gente fique com um paradigma que ainda existe sobre serviço público, de que a gente fica empurrando com a barriga que serviço público não presta. Não, isso não é verdade. Serviço público presta,
Não é um favor que a gente está fazendo, é uma obrigação. A gente é servidor público, vocês também são, a partir do momento que vocês recebem dinheiro público, para dar o melhor tratamento para as pessoas, receberem também, se vocês tiverem qualquer tipo de dificuldade, aí tem a ouvidoria, tem a corregedoria também, que são meios que vocês vão conhecer para denunciar qualquer tipo de violência institucional ou abuso, enfim, para também fazer a defesa de vocês dentro da Defensoria Pública. Espero que vocês realmente aproveitem essa oportunidade que poucos e poucas pessoas tiveram na vida. Vocês lutaram para isso, como eu falei, começou na inscrição para pagar, depois foi para chegar no dia da prova com aquela chuva torrencial, fazer aquela prova. Eu estive em todos os 3 colégios para ver vocês. Eu gosto. Semana que vem, agora domingo, dia 27, vai ter concurso para estagiários e estagiárias em todo o estado da Bahia, onde tem Defensoria Pública, saída regional, para estagiários e estagiárias de direito. Eu vou estar lá também para poder ver, porque eu gosto de ver as pessoas que estão querendo entrar na Defensoria Pública. E vocês quiseram, né? E lutaram por isso e conseguiram. Então, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui na capital e no interior. Participem de todas as atividades que vocês puderem. Vejam também no contrato que vocês vão receber quais são os deveres e direitos e também que precisam participar de atividades. Não é isso, Ramila? Está lá em negrito, eu pedi para colocar em negrito. Às vezes o defensor vai pedir para que você ou fique aqui hoje, vocês vão ter que comunicar que é direito de vocês assistirem à qualificação, porque o trabalho é muito. Às vezes o defensor fala, vê se não assiste a aula hoje, vê se fica aqui me ajudando. Aí vocês têm que mostrar para o defensor, né, Donila, que faz parte da formação de vocês assistirem o curso fornecido pela SDEP. Vocês são seres em formação. Imagine, 16 anos de idade. Nem vou dizer minha idade. Enfim. Estou também em constante formação. Imaginem vocês, né? Então, aqui vocês vão se formar enquanto cidadãos e cidadãs, nesse período que vocês vão ficar conosco. Aproveitem essa oportunidade, vejam a importância de vocês na sociedade a partir de agora. Vocês não são mais... eu vou pegar o nome. Seu nome? Fale alto. Caio, você? Nicolas, você? Guilherme, você? Gustavo, você? Herbert, você? Vladimir, você? Eric, você de óculos? Luan, e você de óculos também? Como? Lucas? Então, vocês não serão mais vocês. Vocês serão a defensoria também, né? Não serão só vocês. Então, aproveitem essa oportunidade. Eu não sei como vocês conheceram o trabalho da Defensoria Pública, não sei como vocês chegaram até aqui. Importante que vocês chegaram e estão aqui. Então, a partir de agora, vocês aproveitem. Ali nós temos um ex-estagiário, ali, ó, Christian, que hoje é servidor da Defensoria Pública, está conosco aqui na SDEP, assim como o Christian, tem vários outros, né? Aqui não está o Luiz, que é responsável pelo um dos nossos colaboradores na parte de informática, também começou como estagiário no nível médio e está como servidor. Eu comecei como estagiário de Direito e cheguei a defensor público geral, né, chefe da Defensoria Pública da Bahia durante 4 anos. Então, eu também sou do interior. Então, vocês que estão no interior, que quiserem, de alguma forma, trilhar por esse caminho da Defensoria Pública, a Defensoria Pública é a instituição mais linda, e eu não estou falando isso só porque eu sou apaixonado pela Defensoria, porque ela realmente transforma a vida das pessoas, sobretudo as pessoas mais vulneráveis. Não é carente, como algumas vezes a gente já ouviu falar, né? Não é carência, são vulneráveis. O conceito do público que a Defensoria Pública atende, ele foi modificando ao longo do tempo, né? E hoje o conceito é bem mais amplo, portanto a Defensoria Pública é muito mais buscada do que em 88, quando ela foi criada pela Constituição Federal. Na Bahia tem uma particularidade, que a Defensoria Pública da Bahia ela foi criada antes da Constituição de 88, ela foi criada em 85. Então,
importante vocês também conhecerem a instituição da qual vocês fazem parte. Então, eu vou passar a palavra agora para Donila, depois para Zene, para se apresentarem, para apresentarem a Defensoria de Salvador, um pouco da ouvidoria. No interior, na fala que eu estou fazendo, eu vou ratificar tudo que eu falei para vocês olhando aqui para os nossos estagiários e estagiárias do interior. Aproveito a oportunidade, vocês também serão pessoas que irão modificar a vida muito mais. Eu fui defensor público do interior durante 6 anos, na comarca de Jaguaquara, Itiruçu, Apuarema e Mata de São João, e sei o quanto, e sou do interior, e sei o quanto representa a instituição no interior, na vida das pessoas. Salvador, a gente às vezes se torna até anônimo, e olha que nem tanto. Se botar aquela camiseta verde, entrar no ônibus, no metrô, já vai ser com o nome da Defensoria, já vai ser identificado. No interior, muito mais, né, porque a cidade é menor, as pessoas se conhecem mais, então a importância, às vezes, é redobrada no interior, a busca para tirar dúvida. E aí, eu estou precisando de orientação com relação à minha filha, que o pai não está pagando pensão alimentícia. Como é que eu faço? Aí você vai procurar saber de quem sabe para dar a informação correta. Tem os meios, que Donila vai dizer, de acesso à Defensoria Pública, quando não presencial, de forma virtual, no interior, na capital. É isso. Leiam as notícias da Defensoria Pública. Vocês vão ver muita reportagem nas TVs aí sobre a atuação da Defensoria Pública na defesa das pessoas que cometeram o crime famélico, que foi a última reportagem, que é aquela pessoa que furta para se alimentar, e que tem uma grande reportagem, pessoa em situação de rua, que está na rua, mas não porque querem, mas por vários motivos, pessoas em dependência química, direitos humanos em relação à comunidade LGBTQIA+, direito de família, enfim, a área de atuação é imensa. Consumidor, nós estamos na Semana do Consumidor, discriminação, seja ela de qualquer ordem. Então, vocês terão oportunidade de entenderem a vida como ela é, além do que vocês já vivem na casa de vocês, enquanto instituição. Conhecer as pessoas com as fragilidades dela, com as necessidades delas. Então, às vezes, muitas vezes, sobretudo no interior, vocês serão a primeira pessoa que o assistido, né, o usuário do serviço da Defensoria Pública, vai ter contato. Então, vocês vão ter um curso do Quali para atendimento, que será ministrado futuramente para a turma de vocês, que é a qualidade de atendimento que a gente dá para todos os servidores, também se estende para os estagiários e estagiárias. Então, é isso, gente. Boas-vindas a todos, todas e todes. Aproveite mais uma vez ratificar isso, a oportunidade de estar na Defensoria Pública, seja ela no interior ou na capital, e, de alguma forma, tentem aprender o máximo, não só conteúdo dos cursos que a gente vai dar, mas também do conhecimento do dia a dia com as pessoas que procuram a Defensoria. Viu? Passo a palavra para a nossa colega e amiga, doutora Donila Fonseca, coordenadora das especializadas de Salvador. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, tá? Eu sou Donila Fonseca, estou como coordenadora da capital. Então, eu coordeno as especializadas. A capital ela é dividida em especializadas. É uma divisão mais temática. E aí, depois, eu vou passar para vocês mais ou menos quais são as temáticas e aquela diversidade que o Dr. Clériston falou. A regional, ela é mais uma clínica geral, tá? E a depender do tamanho da comarca, ela não consegue, com a quantitativa de defensores, se especializar tanto, é o que a gente chama de clínica geral. Mas, em regra, a defensoria da menor comarca até a capital, a gente divide muito a atuação penal e a atuação não penal. E aí eu vou explicar mais ou menos como é. Eu sou defensora pública titular da especializada de família.
Então, desde que entrei na Defensoria, a maior parte da minha vida institucional foi na atuação não penal. E sou apaixonada por família. E aqui acompanhei o Dr. Clériston também, que ele ficou muitos anos titular da especializada de família e atualmente está na instância superior. Já conseguiu alçar aí o fim da carreira, a promoção já está na instância superior. Eu vou explicar um pouquinho como é nossa estrutura, as nossas unidades de atendimento. Não vou conseguir abarcar as comarcas do interior, mas eu posso tentar, explicar mais ou menos como é a atuação desde o início, o fluxo do atendimento, do nosso início, o que é defensoria e a quem atendemos e por que atendemos. Vamos iniciar um vídeo. E assim que finalizar o vídeo, eu volto a falar. Coloca aí, por favor. De acordo com a Constituição, todo cidadão tem o direito de procurar a justiça sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados. Quando ele não tem condições de pagar por um advogado particular, deve procurar a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública do Estado da Bahia é uma instituição permanente dentro do sistema de justiça, com o objetivo de garantir o direito à defesa e orientação jurídica aos cidadãos necessitados. Por isso, oferece esses serviços gratuitamente. Chegando à Defensoria, o cidadão vai ser atendido por um defensor público, selecionado em concurso, que trabalha exclusivamente para atender as causas da população. Qualquer pessoa pode procurar a Defensoria Pública, desde que tenha seus direitos violados. Associações de bairro e organizações também podem ser atendidas, desde que comprovem não terem condições de pagar um advogado particular. O atendimento é feito por ordem de chegada e é preciso apresentar a carteira de identidade ou outro documento oficial ao foto. Após uma triagem, o cidadão poderá ser encaminhado para atendimento conforme a necessidade de sua situação, que pode ser nas áreas criminal, execução penal, família, direitos humanos, civil, fazenda pública, consumidor, registros públicos, acidente de trabalho, idoso, criança e adolescente, curadoria, juizados especiais criminais e instância superior. Além de atender as demandas trazidas pelo público, a Defensoria Pública do Estado da Bahia também realiza ações e projetos específicos. A Defensoria atua nos 2 polos de processos da área de família e proporciona a realização de exames gratuitos de DNA em diversos municípios. Em algumas unidades prisionais do Estado, realiza o projeto Informática Livre de Educação Digital, visando o reingresso dos internos do regime semiaberto no mercado de trabalho, além de garantir o acompanhamento dos presos em flagrante nas audiências de custódia pelo seu direito de defesa. Atua ainda junto a algumas comunidades, como os quilombolas, na capital e no interior do estado, as pescadoras e marisqueiras da Ilha de Maré e os indígenas, entre outros grupos socialmente vulneráveis. Na defesa dos direitos da população LGBT, trabalha, sobretudo, em questões relativas à possibilidade de alteração do registro civil para mudança de identidade de gênero. Junto aos conselhos tutelares, busca, por exemplo, a ampliação das vagas nas creches. E pelos direitos da população idosa, atua especialmente em questões relativas a políticas públicas, como, por exemplo, a gratuidade na utilização de determinados serviços, como o de transporte público. Em bairros populares, a Defensoria Pública tem diversas ações de direitos humanos e de prevenção da violência em parceria com as bases comunitárias de segurança. A intenção é mostrar o lado do Estado que busca assegurar os direitos de todos e todas. Por isso, a Defensoria atua, inclusive, em situações de violência institucional, quando é o poder público que viola os direitos dos cidadãos. Desde 2013, a equipe Pop Rua existe para dar suporte à população em situação de rua de Salvador. A equipe multidisciplinar da Defensoria oferece assistência jurídica, apoio nas áreas de psicologia e assistência social e realiza ações para a emissão de documentos. Nas comunidades em situação de vulnerabilidade, o Núcleo de Prevenção, Mediação e Regularização Fundiária age sobre conflitos referentes ao uso e ocupação do solo e violação do direito à moradia, realizando visitas periódicas às ocupações em Salvador e região metropolitana.
Já o Núcleo de Defesa da Mulher trabalha junto à Rede de Atenção a Mulheres em Situação de Violência, com o objetivo de enfrentar a ainda persistente violência cometida contra mulheres. Além da criação em 2008 deste núcleo específico de defesa das mulheres, a instituição participou da articulação pela implementação da primeira vara de violência doméstica de Salvador, assim como da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Periperi. O Nudem Bahia é referência nacional ao atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, sobretudo pelos dados e análises que possibilitam monitorar e entender o fenômeno da violência contra mulheres em Salvador. A Defensoria Pública também desenvolve projetos de educação, como a capacitação de direitos de lideranças femininas e dos diversos grupos de estudos da equipe de atendimento à população em situação de rua e do projeto Acolher da Curadoria Especial, voltados ao acompanhamento de crianças e adolescentes que não se encontrem sob o poder familiar. É importante dizer que, ao longo desses anos, a Defensoria Pública da Bahia foi a única instituição do Sistema de Justiça do Estado a receber 2 vezes o Prêmio Inovar, o mais importante concurso de práticas exitosas e inovadoras envolvendo as instituições do sistema de justiça. Além disso, a Defensoria Pública Baiana tem sido referência para as demais do Brasil. Foi premiada 4 vezes em congressos nacionais pelas práticas da Central de Atendimento a Presos em Delegacia, CAPRE. Cidadania Rural, atendimento especializado à população em situação de rua e a tese institucional acerca da defesa de pacientes psiquiátricos no sistema penal. Existem unidades da Defensoria Pública em Salvador e na região metropolitana, além de diversos municípios do estado. A interiorização dos serviços é um desafio para a instituição em cumprimento à Emenda Constitucional número 80/2014, que determina a prestação dos serviços da Defensoria Pública em todas as comarcas do estado. A comunicação entre a Defensoria e a sociedade é feita de diversas formas, através da ouvidoria cidadã para reclamações, sugestões e propostas de articulações, pelo Disque Defensoria 129, um atendimento telefônico para informações e dúvidas, além do site, dos aplicativos para celular, de cartilhas e outras publicações, e ainda conferências para o orçamento participativo, iniciadas em 2015. Seja qual for o canal, a Defensoria Pública do Estado da Bahia está à disposição da sociedade na promoção do exercício da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, a inclusão social e o desenvolvimento. Em 2015, foram mais de 900 mil atendimentos na capital e no interior, um aumento de quase 16% do número de pessoas assistidas em relação ao ano anterior. Foram mais de 3 milhões de atendimentos na capital e no interior de 2012 a 2015, sendo mais de 70 mil em ações itinerantes. Só em 2016 foram 1.743 atendimentos no Carnaval de Salvador, em regime de com atendimentos fixos e itinerantes. Defensoria Pública do Estado da Bahia, desde 1985, em defesa dos direitos dos cidadãos. Tentei passar esse vídeo para tentar resumir, porque realmente a gente atua e só quando vocês chegarem, entrarem mesmo, vocês vão ter a sensação do quanto a importância da nossa atuação e a diversidade, a escola que é a Defensoria Pública. Inicialmente, eu vou falar uma frase que é que a gente tem todo dia que a gente acordar e ir na Defensoria a gente lembrar. O Dr. Clériston falou de uma palavrinha que ela é muito importante. Nós somos agentes transformadores. Então, para transformar, só depende da nossa vontade e realizar é a nossa obrigação. Na entrada, quando vocês estarão nas funções principais, na nossa entrada, no nosso acolhimento. E daí a importância da empatia. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. E isso não é justificável. Isso existe porque é necessário. Precisamos ouvir. E ouvir não é somente escutar.
A comunicação, ela precisa ser efetiva. E para uma comunicação ser efetiva, eu preciso ouvir, compreender, confirmar o que realmente eu entendi quando ouvi e depois orientar. Isso é a comunicação. E por que eu tenho tanto cuidado em falar no início da comunicação? Porque a Defensoria Pública, ela é uma das instituições mais importantes de justiça. Por que ela é uma das instituições mais importantes da justiça? Porque ela nos permite um dos maiores direitos que nós temos na nossa Carta Cidadã, que é o acesso à justiça. E o acesso à justiça, essa palavra justiça, não é simplesmente ingressar com ação judicial um processo para tramitar na justiça, não. É acesso a garantias e direitos fundamentais. E aí eu vou fazer uma pausa para falar do nosso cenário nacional. A gente já ouviu diversos mensalões, né, e agora e diversas denúncias. Depois veio um Moro, né, com aquela parte das investigações. E aí começou a TV falar do STF, dos ministros, e tratar como se fosse como se fosse como eu posso dizer, sem respeito, né? Como se fossem pessoas que estão ali e que a justiça é suja, que a justiça não vale nada e que a gente tem que rasgar a Constituição porque a Constituição não é praticada, ela não é aplicada. E aí que a gente questiona. O que é o Estado democrático de direito? Que é a nossa Carta Cidadã, que é a Constituição Federal de 1988, é o documento, é como eu brinco, dizendo que é meu documento de cabeceira. E desde o artigo 1º até o último artigo, eu tento ensinar meus filhos, porque nós só exigiremos os deveres do outro, inclusive do Estado, se nós aprendermos os nossos direitos. E o que é ser cidadão? Ser cidadão é ter conhecimento dos seus direitos e deveres e praticá-los. Então, eu também não sou eu não tenho só direitos, eu também tenho deveres. E aí eu vou fazer um paralelo. Vocês, então, entrando na instituição, Dr. Clériston deu uma planilhinha aí dos direitos, mas eu também tenho que lembrar os senhores que vocês também têm deveres. Vocês vão ter que cumprir os horários, vocês vão ter que cumprir a hierarquia. Aí, ó, direitos, deveres e vedações. Então, assim, quando Ramile, Maria ali, ó, Maria disse, não pode namorar dentro da instituição. Cuidado, não use o chinelo. Vistam a roupinha, olhe o fardamento. Tem educação no falar. Por que Maria insiste tanto nisso? Porque vocês são a cara da Defensoria. Vocês vão ser a nossa porta de entrada. E aí, para nós, defensores públicos, servidores, para a Defensoria, é importante o bom acolhimento, a boa comunicação. Então, nós temos que praticar os deveres para também termos como exigir os nossos direitos. E aí, voltando um pouquinho para falar da Constituição Federal, o que é essa palavrinha assim, Estado democrático de direito? Estado é todo o poder, né, público, e que no poder público ele é necessário para conviver em sociedade que existam regras. Então, nós pagamos os impostos de várias formas. E por que pagamos esses impostos? Para que o Estado consiga se manter. Para que eu consiga que a máquina pública se mantenha. E o que é democrático? Não, vou primeiro explicar o que é direito, porque podia ser só Estado de Direito.
O direito é aquilo da garantias, deveres fundamentais, principalmente nossa Constituição, que ela é rica no artigo 5º, né, prevendo todos os direitos e garantias fundamentais. Por isso que ele é de direito. Existe a separação dos poderes. Existe o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Nós somos uma federação. O que é federação? Federação é a divisão do território em estados. E os estados têm certa autonomia fiscal, têm um recebimento e têm uma legislação. Só que todos esses estados estão no estado, tem uma União Federal, que é o nosso governo federal. E, na nossa Constituição, nós determinamos o que é que pode cada município, estado e a União Federal legislar. E por isso que nós temos a Câmara de Vereadores municipal, temos a Assembleia Legislativa Estadual e temos, na União Federal, a Câmara de Deputados Federais e senadores. Os senadores são representantes do Estado, por causa da federação. E a Câmara Legislativa Federal, elas são dos deputados federais, que faz a nossa representação do povo. Então, nós somos uma democracia, porque temos representantes do povo legislando e existe hierarquia e separação dos poderes. Por isso que o nome é Estado Democrático de Direito. A Justiça, que é um dos 3 poderes, o Executivo é simples. O poder executivo, vocês também têm o prefeito municipal, o governador no Estado e o presidente da República Federal. O que é principal do representante do Executivo? É receber um orçamento e executar as políticas públicas. Por isso que temos secretários, temos ministros de Fazenda Pública, da Saúde, para dizer o que é importante em cada área da educação e dizer como precisamos gastar o nosso dinheiro para melhor desenvolver as políticas públicas, seja municipal, estadual e federal. Então, eu já expliquei o que é legislativo, já expliquei um pouquinho do executivo, e agora vou entrar no poder judiciário. O poder judiciário, não existe poder judiciário municipal. Então, eu não tenho em cada município uma justiça própria. A justiça ela é na federal ou estadual. E a Constituição Federal diz o que vai ser decidido na Justiça Federal e o que vai ser decidido na Justiça Estadual. O que eu tenho na Justiça Estadual é a maioria das discussões dos direitos. Porque na Justiça Federal tramitam os processos, tem a Justiça do Trabalho, tem a Justiça Militar, que são específicos, com códigos, legislações específicas, e a Justiça Federal, quando o ente federal, que faz parte do processo, ele é federal. Quando você propõe uma ação contra a União Federal, contra a Caixa Econômica Federal, com a Sociedade de Economia Mista, tem dinheiro federal. Quando tem um reflexo federal, crimes federais, esses processos são na Justiça Federal. E a exceção, Justiça Estadual. Então, o leque maior do nosso dia a dia tramita o processo aonde? Na Justiça Estadual. Então, todas as ações de família, de consumidor, civil, aquela briga de vizinho, do muro, do respeito, a construção de 1,5 metro, da iluminação, da passagem forçada, do uso capião, do inventário, das ações de alimentos, do processo criminal, dos atos infracionais, todos esses são justiça estadual. Tá? E aí eu vou explicar um pouquinho. Porque nós somos Defensoria Pública do Estado.
Então, nossa atuação é vinculada ao Tribunal de Justiça, ao Estado, à Justiça Estadual, ao Tribunal de Justiça. E temos o Ministério Público também estadual, o que difere da Defensoria Pública da União, que tem uma atuação federal. Então, aqui em Salvador, nós temos a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União atende situações como direito previdenciário, aqueles problemas da minha casa e minha vida, se não foi contemplado, como tem verba federal, da Caixa Econômica Federal, os processos, às vezes, tramitam lá. Então, a gente faz uma distinção do que é Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União. Aí, agora, eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura, tá? Vocês compreenderam? E na Defensoria Pública do Estado, a quem atendemos? Atendemos aos hipossuficientes. E o que é essa palavra hipossuficiência? São pessoas vulneráveis, pessoas que têm os seus direitos, que não são garantidos, e nós precisamos permitir que ela acesse a justiça, mas o acesso à justiça no conceito amplo, como falei anteriormente. Esse assistido vulnerável, existem direitos que nós acreditamos que não precisa somente a pessoa não ter condições de constituir advogado. Em regra, massa, o maior volume são pessoas que não podem pagar advogado, nós realizamos atendimento. Mas existem direitos que são alçados pela Constituição Federal como garantias, como os grupos vulneráveis e que nós atendemos. Por exemplo, é inquestionável que o direito ao quilombola, ele é um direito que, há anos, historicamente, essas populações, esses agrupamentos, eles sofreram diversos prejuízos, como a população afrodescendente. Atuamos contra o racismo, como as mulheres vítimas de violência doméstica, a pessoa com deficiência. É indiscutível que uma pessoa com deficiência ela tem todos os dias seus direitos completamente não respeitados. A dificuldade da locomoção, até porque Salvador é uma cidade que, por si só, já gera essa dificuldade de locomoção. Então, é uma cidade histórica, é uma cidade toda sedimentada, então não tem realmente uma locomoção garantida. Então, esses grupos que alçamos como vulneráveis, independente de ter condições de pagar advogado, nós fazemos uma atuação, inclusive, às vezes, até coletiva. E aí, quando eu entrar um pouquinho para falar das especializadas, das temáticas que atendemos, eu vou exemplificar um pouquinho e isso vai ficar bem nítido, bem fácil de assimilar. Agora, voltando para falar, vocês já compreenderam o que é defensoria. Dentro do sistema de justiça, nós somos órgão autônomo, então não dependemos do judiciário, não fazemos parte do judiciário, nós temos autonomia, como o Ministério Público também. Observando assim, logo rapidamente, no sistema de justiça, nós temos no Tribunal de Justiça Estadual o órgão julgador. E aquela palavrinha que eu falei que era muito importante, Estado democrático do direito. Só existe democracia quando existe, além da separação dos poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário, dentro do sistema de justiça, nós temos que ter também o órgão julgador, imparcial, o órgão acusador e o órgão defensor. Então, e aí a gente começou a ter a familiaridade com os processos de investigação em que o juiz, né, Sérgio Moro, começou como se fosse uma teia, né, a um julgamento, e aí a discussão em torno
da prova, se aquela prova é lícita ou ilícita. E por que isso? Por que essa discussão? Por que houve nulidade desses julgamentos? Essas nulidades elas ocorrem porque, para eu ter uma democracia, eu preciso que esses 3 sistemazinhos que existem na justiça estejam separados. Eu preciso ter um órgão defensor, eu preciso ter um órgão acusador e um órgão julgador. O órgão julgador, ele tem que ser imparcial. Ele tem que interpretar, pegar todas as legislações que temos e, principalmente, aquele livrinho de cabeceira, a Constituição Federal. Porque toda lei nossa, qualquer lei que eu regulamente, ela tem que decorrer da Constituição Federal. E o que aquele STF faz, o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal ele tem 2 funções. Uma função é que toda a legislação, seja ela municipal, seja ela estadual e federal, que eu falei, elas estejam de acordo com a Constituição Federal. Então, quem diz o que é constitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. E os ministros do Supremo Tribunal são as pessoas que vão fundamentar o que é constitucional ou não. E eles não só fazem isso, como às vezes também eles atuam como órgão julgador. Tá? Então, quando eu preciso que algum recurso alce, chegue até lá, ou algumas autoridades precisem ser julgadas em respeito à separação de poderes, e para existir separação de poderes, existem prerrogativas e legislações para a proteção dessa separação dos poderes, aí eu preciso que o julgamento seja realizado no Supremo Tribunal Federal. Então, não é rasgar a Constituição Federal, não é que realmente somos uma democracia muito jovem. E, por isso, às vezes, é difícil aos cidadãos que não conhecem a nossa Carta Cidadã a julguem precipitadamente como se fosse um documento que deva ser rasgado, reformulado. E aí a gente tem que fazer uma autocrítica, que eu aposto que, se eu perguntar para vocês, vocês vão dizer que já ouviu alguém dizer, e que às vezes até concordam, com a frase do tipo: bandido bom é bandido morto. Já ouviram essa frase? Concordam como é? Concordam? Ai, que bom. E por que bandido bom é bandido? É errado falar que bandido bom é bandido morto. É erradíssimo. Na democracia, e aí como o doutor Cléristão falou, nós temos que ter muito cuidado. Porque quando começamos, como se fosse assim, em democracia, como eu disse a vocês, eu preciso ter o órgão defensor, acusador e o juiz imparcial para decidir. Quando eu não sigo esse direito, essa garantia, e começa a parte inquisitória. Se lembra quando a gente ouve falar assim, na época das cruzadas, em que a Igreja Católica saía condenando as bruxas, toda a heresia, e aí, nessa época, morreu quem era bruxa, quem não era bruxa, porque bastava o gestor não gostar, a pessoa que tinha um poder não querer, e aí condenava você à morte. Então, para que democracia? Democracia precisa que eu realmente tenha um processo e que os atores que participem desse procedimento, desse processo, atuem de forma democrática. Então, eu preciso de uma delegacia que respeite os cidadãos, que receba uma queixa, que investigue, que prepare um inquérito criminal. Depois, o Ministério Público verifique a viabilidade daquele inquérito, apresente a denúncia e a pessoa tem 2 opções. Se tiver condições de constituir advogado, paga o seu advogado. E quem não tem condições, não teria defesa,
Aí é que entra a defensoria. A defensoria atua para pessoas que não têm condições de constituir um advogado para preparar a defesa. Então, quando nós atendemos, nós não sabemos se aquele que está respondendo a um processo praticou verdadeiramente o crime e da forma como praticou. Porque ele pode até ter praticado aquele crime, mas a acusação pode acusar não da forma como ele praticou o crime ou com a pena merecida. Então, o que é que o defensor faz? O defensor tem que verificar se as provas contidas, se o delegado fez a sua parte, a delegada investigou direito, tem provas suficientes. Se a prova foi coletada de forma lícita, por quê? Quando a prova não é coletada de forma lícita, eu posso condenar, por exemplo, um usuário de drogas, que não teria uma punição, a traficante de drogas. Porque a quantidade de droga, se o inquérito disser que a quantidade de droga apreendida é um volume grande, ele sai da classificação de usuário para traficante. Um exemplo. Então, e aquela história eu tenho que ouvir para ver se realmente ele é usuário ou ele é traficante, porque o que é criminalizado é o tráfico. É você portar, trocar, vender. É tanto verbo que acaba até, se nós quisermos prender um inocente. Então, por isso, a importância da defensoria, da defesa do cidadão. E não falar que bandido bom é bandido morto, porque nem sempre quem é acusado é de verdade quem cometeu o crime. E aí, a importância do recebimento e dessa comunicação na defensoria. Por que não podemos julgar? Eu atuo na especializada criminal, não necessariamente todo mundo que frequente aquela especializada e está respondendo ao processo tem que ser tratado como cidadão, com respeito. E assim como a população LGBTQI+, o afrodescendente, a mulher vítima de violência e assim sucessivamente. Agora eu vou falar rapidamente. Eu parei um pouquinho e me detive nessa importância de falar defensoria, que hoje em dia a mídia, muita discussão que tudo é mimimi, né? Direitos humanos agora é mimimi, e aí a vontade de sair atropelando o discurso de que a defesa de grupos vulneráveis ela não é válida, mas para o avanço da democracia, para o avanço do Estado democrático do direito, nós precisamos ter a defesa desses grupos vulneráveis. E por isso que eu estou batendo, por causa da importância como nós, instituição, nos reportamos e acolhendo, porque, em regra, quem nos busca são pessoas desses grupos vulneráveis, são os nossos assistidos, como nós chamamos. Seja mulher, seja homem, seja travesti mulher, seja travesti homem, independente da religião, do que seja, nós devemos bem atender a todos os nossos assistidos e assistidas e assistidos. O atendimento, nós dividimos a defensoria da capital em especializadas da família e sucessões. Em regra, nessa especializada, nós atendemos um grande número de pessoas, porque o volume é muito grande, e nós atendemos com os problemas de divórcio, união estável, alimentos, inventário. Então, nosso maior volume está nessa especializada. Temos a especializada criminal, tá? Que também tem um grande volume. E nessa especializada criminal, nós atendemos todos os assistidos que estão respondendo a um processo criminal. A de execução penal são todos os assistidos que já responderam a um processo criminal e estão
cumprindo pena. Então, nós fazemos o controle se há regressão, a ressocialização, a defesa desse preso dentro das unidades prisionais. E aí tem diversos regimes. Além da especializada criminal, nós temos a especializada de juizados criminais, tá? A juizados criminais, qual a diferença dos juizados criminais para a especializada criminal? A dos juizados são crimes de menor potencial ofensivo, contravenções que a legislação criminal diz qual a pena. Eles tramitam em uma justiça específica, não é na justiça comum, são nos juizados. Então, existem defensores com atuação nos juizados. Na área não penal, além de família, que já falei, nós temos a atuação no cível. O cível é como se fosse uma atuação excepcional. O que não é consumidor, o que não for família, o que não for da especializada de direitos humanos, criança e adolescente e idoso e fazenda pública, nós atendemos no cível. É o maior número das brigas dos direitos de vizinhança, dos direitos de contratos. Você contratou um prestador de serviço e essa prestação de serviço não foi feita, ou do consumidor, quando você compra, né, de um fornecedor e não chega o serviço com qualidade. O serviço não. O objeto ou o serviço também, que do Coelba, Embasa, tudo isso é no consumidor. A atuação de fazenda pública é aquela atuação, todas as ações que tramitam contra o Estado, estadual ou municipal, por causa do não atendimento regular ou correto na UPA, que eu preciso de regulação. Quando o Estado me cobra um imposto de forma inadequada, ou então comete um erro médico em uma cirurgia em um hospital estadual e eu preciso propor uma ação de indenização contra o Estado, essas ações tramitam na vara de fazenda pública e nós atuamos, litigamos contra o Estado e o município. Então, essa atuação ela é na especializada de fazenda pública. Em regra, nós não atuamos, por mais que sejamos os defensores públicos, servidores públicos, remunerados pelo Estado, nós temos autonomia, nós não somos advogados do Estado. Então, quando precisamos litigar contra o Estado, nós litigamos para garantir os direitos dos vulneráveis. Então, a atuação de fazenda pública, quem faz a defesa do Estado nessas ações contra a atuação são os procuradores do Estado ou procurador municipal, que aí faz a defesa do município ou do Estado. O defensor atua contra o Estado ou o município para a defesa do direito ao acesso à justiça de alguém que não tem condições de constituir um advogado ou algum vulnerabilizado. E a atuação de direitos humanos, aí que é um leque aí especializado. Nós temos o núcleo fundiário, que faz a defesa do direito à moradia. Então, não apenas é responsabilidade do Estado me garantir uma casinha. Ele tem que me garantir que naquela comunidade eu tenha lazer, eu tenho um serviço público, que eu tenha a UPA, que eu tenha escolas, que eu tenha transporte, que eu tenha coleta de lixo, que eu tenha iluminação pública. Então, essas ações, esse direito à moradia, que é algo maior, na garantia de uma comunidade, o direito de moradia também é de atendimento desse núcleo fundiário, muito comum as ações de uso capião. E aqui em Salvador, por termos territórios, ainda uma dificuldade, né,
nos registros públicos, existe muita propriedade sem regularização fundiária. Então, é também desse núcleo. Ali é a doutora Eva, a coordenadora de Direitos Humanos. Vocês vão ver que sempre está nas reportagens nossas. Bem-vindos. A maioria só tem homem. Então, já que ela fez tanta questão de ser bem-vinda, então eu vou falar um pouquinho do núcleo da mulher. Como ela coordena, é por isso que ela é assim. O núcleo da mulher, nós fazemos um atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nós também temos nessa especializada essa proteção. Em regra, o atendimento dessa especializada, nós priorizamos que sejam mulheres, porque só em ter o contato, né, com o sexo masculino, elas sentem receios, elas são realmente muito vulnerabilizadas nesse direito. Nós também fazemos o atendimento da violência institucional. Já é de conhecimento de vocês, teve uma chacina no Cabula, teve uma chacina, a COP entrou, os policiais militares entrou, matou não sei quantas pessoas. Esse atendimento é violência institucional, quando o Estado atua de forma violenta contra direitos humanos. E aí a gente faz atuação nesse núcleo. Nós temos também o atendimento da população LGBTQIA+, o respeito às diversidades de religião, porque aqui na Bahia ainda temos muito preconceito contra as religiões afro, certo? O candomblé, Umbanda, existe um grande desrespeito. Então, para assegurar o exercício dessa religiosidade, desse sincretismo, que eu fico até assustada, porque na Bahia, né, a gente acorda rezando, dorme pedindo boas energias, e aí pede um conselho ao orixá, né, assim? E é a Bahia. Então, mas existem pessoas que sofrem, e aí a gente tem um setor específico de defesa dessa temática. Temos a população LGBTQI+, e aí é importante que vocês leiam a cartilha da diversidade, porque os conceitos são importantes, e também pessoas com deficiência, em que a gente tem a acessibilidade das pessoas com deficiências, ela é necessária. Temos também, em direitos humanos, deixei por último, mas não porque não é tão importante, muito pelo contrário, é um núcleo de responsa mesmo, e atua até aqui no Canela, que é o Pop Rua. Tá? Nós fazemos o atendimento de população de rua. E também de saúde mental. O atendimento desse núcleo é muito unido porque existem a parte de usuários de droga que, com o passar do tempo, interferem na sua sanidade mental. E nós, como Estado, temos uma política pública de repressão a usuários de droga. É como se ele escolhesse delinquir, né? Usar droga, como se fosse uma coisa... Não, e é um problema de saúde pública. É um problema de falta de políticas públicas. E isso reverbera, no final do uso, a saúde mental. Então, também nós fazemos esse acompanhamento. Às vezes é necessário até um internamento compulsório para tratamento, porque realmente a pessoa está sem sanidade, a pessoa está sem um controle. Tá? E aí vocês vão conhecer a doutora Eva, esse leque, né, da mulher, de saúde mental, do Pop Rua, da pessoa com deficiência, do LGBTQI+, sob a coordenação de doutora Eva. Temos também uma especializada do idoso, tá? Quando existem idosos que
Hoje em dia, idoso faz parte do convívio da família, arrimo de família. A aposentadoria é como se fosse a principal renda da casa. E aí existem filhos que disputam esse idoso para receber esse benefício previdenciário. Tem idosos que sofrem cárcere privado. A família não tem nenhum cuidado com ele, realmente só tem interesse nesse benefício previdenciário. Então, é necessário nossa intervenção para a proteção do direito do idoso. Fora os abusos, as violências que esse idoso sofre, além do cárcere privado. E temos também a especializada DEDICA, que é a de defesa da criança e do adolescente. Nessa especializada, eu digo que nossa atuação é bem híbrida, porque a gente faz a proteção da criança e do adolescente que é vítima da violência. Então, há casos de violência sexual, violência, maus tratos, né, do representante legal, inclusive, que a gente tem que verificar se é caso de destituição do poder familiar de uma mãe, de um pai. E, realmente, as crianças que estão com tutela, né, órfãos, né, falece o pai, falece a mãe, eu preciso que eu regulamente a representação legal dessa criança e do adolescente. E os processos de adoção, tá? Quando realmente a criança ou o adolescente não tem uma família, que, em regra, a gente prioriza a família natural. Só que quando ela está afastada, ou houve, né, destituição do poder familiar, ela está em um período nessa família substitutiva, então a gente precisa colocá-la em um lar. Porque o pior cenário é uma criança ou adolescente estar em casas de acolhimento. Então, nessa especializada, nós fazemos essa proteção, nós chamamos da linha protetiva. Mas temos também os adolescentes porque nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não só regulamenta direitos, como também deveres. E adolescentes que não cumprem de forma adequada os seus deveres podem vir a responder processo por ato infracional. Então, quando esse adolescente, em conflito com a lei, responde a esse processo, nós temos defensores que fazem essa atuação. Nós chamamos que é a atuação do ato infracional, né? Essa atuação, então a gente tem essa atuação híbrida, protetiva e infracional. Temos também a atuação da curadoria. E o que é isso, curadoria? Todo o processo, se lembra lá quando eu falei do criminal que tem que ter o órgão defensor, o órgão acusador e o juiz? Pronto. Na atuação não penal, eu tenho sempre, para ser feita a justiça, eu preciso fazer o que chamam de triângulo. Para que o juiz fique imparcial, eu sempre preciso de duas partes no processo. Eu preciso, uma fazendo a defesa do seu direito e outra contestando aquela pessoa que disse ter um certo direito. E aí existem réus de processos não penais. Por exemplo, um caso bem comum que ocorre antigamente, muito antigamente no interior, e aí vai para a dica para os estagiários do interior. Aqui na capital não é comum, mas no interior é corriqueiro. Casamentos antigos. A família casou, eles casaram, fizeram a certidão de casamento, só que o homem foi comprar o cigarro e sumiu. E aí a gente não sabe cadê o paradeiro desse marido. E aí a pessoa fica anos e anos com a sua certidão de casamento, casada com uma pessoa que nem chegou a conviver por muito tempo, não tem laço matrimonial com a pessoa e nada. E, às vezes, ela vive até em união estável com um novo companheiro. E aí ela quer regularizar essa situação, mas está ali, quer casar
com seu novo companheiro, mas está ali na certidão de casamento uma outra pessoa. Às vezes a gente não sabe nem onde ele está, se encontra. Então, o que é que a gente faz? A gente entra com o processo de divórcio contra essa pessoa, pede para oficiar TRE, pede para oficiar vários órgãos públicos, a Secretaria de Fazenda, para verificar pelo número do CPF ou pelo nome da pessoa o novo endereço para tentar localizar, para citar. Mas, às vezes, a gente esgota todos os meios de buscar o endereço dessa pessoa e não localiza. Mas é preciso que aquela seja divorciada. Então, eu tramito um processo de divórcio sem a presença da outra parte. Aí, o que é que ocorre? Eu chamo a curadoria. Então, um defensor, curador, entra no processo para fazer a defesa de um réu que não apareceu para responder ao processo. Isso, às vezes, muito comum nas empresas que abrem, né, com aquelas laranjas, e aí você suja seu nome e você não localiza o real dono daquela empresa, e aí você tem que entrar com ação contra alguém. Então, quem faz a defesa nesse processo? O curador especial. Em regra, não temos atendimento à parte nessa curadoria, mas também temos as situações, por exemplo, de um adolescente que está com seu representante legal, conflitos de interesse. Quem atua? O curador. Porque, provisoriamente, ele vai curar até lá, né? Cuidar daquele adolescente, aquela criança que não pode tramitar o processo para regularização processual. Então, temos essa atuação na curadoria. E a instância superior? A instância superior é toda a justiça. Ela é feita, inicialmente, a decisão de um juiz singular. Então, um juiz singular, imparcial, ouve as duas partes e diz quem é que tem direito, pela lei, e aplica a lei ao caso concreto. Quando ele julga, eu quero revisar esse julgamento. Quando eu quero revisar esse julgamento, meu defensor faz um recurso, que é, em regra, o recurso de apelação, para revisar essa sentença, e um grupo colegiado de juízes decidem esse recurso. Então, eu tenho direito a revisar a minha decisão de um juiz por um grupo que não são juízes, são desembargadores, aqui na Justiça Estadual, no Tribunal de Justiça. Então, os desembargadores de uma Câmara vai decidir revisar esse processo em fase de recurso. Aí ele decide, confirma a sentença, modifica totalmente ou em parte. Então, a atuação dos defensores em instância superior é para o acompanhamento desse processo. E assim eu finalizo. Expliquei muito rapidamente todas as especializadas e passo a palavra a Zene, e aí eu permito lhe chamar assim, viu, Zene, que muitos anos a gente convivendo, trabalhando juntas, para ela falar um pouquinho do que é a defensoria. Desejo muito boa sorte a vocês e ressaltando sempre a importância do nosso acolhimento aos nossos assistidos. Ok. Gente, bom dia a todos, né? Todas e todes, porque nós temos 15 pessoas na sala, é isso mesmo? 15 pessoas assistindo virtualmente. Acho que está baixinho esse microfone, está legal, gente? Está legal? Pronto, melhorou. Eu sou Zenilda Natividade, estou ouvidora adjunta da Defensoria, né? E nossa ouvidora geral, Sirlene Assis, está em viagem e não pôde estar aqui hoje com vocês. Nós vamos dialogar um pouquinho sobre os serviços da ouvidoria, até porque a ouvidoria também recebe estagiários e é bom que vocês, né, diante desse leque todo que a doutora Donila já passou para vocês, são muitas informações, então vocês vão processando aos poucos, mas sabendo também que nós temos a ouvidoria, que
um de vocês pode estar também estagiando na ouvidoria. Aqui na sala hoje nós só temos, né, homens. Eu não sei se nessa turma que vai entrar agora tem alguma mulher, mas com certeza virtualmente deve ter algumas mulheres. A ouvidoria ela foi criada em 2009. Agora, em março, está completando 13 anos, e ela tem por objetivo auxiliar os serviços da Defensoria. Nesse espaço que é a ouvidoria, hoje a gente funciona aqui no Canela, né? Aqui no Canela fica a Escola Superior, onde vocês estão. Nós temos o Pop Rua, que já foi citado, e temos também a ouvidoria. Na ouvidoria, vocês podem fazer suas manifestações, vocês podem reclamar, vocês podem dar sugestões, vocês podem estar encaminhando e-mail, falando sobre os serviços dos defensores e defensoras, podem estar fazendo os elogios dos serviços prestados. E a ouvidoria ela tem por obrigação fazer os encaminhamentos das demandas que chegam dos assistidos. Os assistidos, quando chegam nesse espaço, é porque eles realmente precisam de atendimento. E a gente pede sempre, não só as pessoas que trabalham no atendimento, porque a ouvidoria ela é dividida em atendimento, tem a ouvidora adjunta, que sou eu, que já falei, a ouvidora geral, temos também o setor jurídico, né? E a gente solicita sempre que as pessoas elas sejam muito tranquilas e façam um bom atendimento. Que essas pessoas chegam de uma forma muito sofrida, porque elas precisam realmente de atendimento. Então, elas precisam ser acolhidas pelas pessoas que trabalham na ouvidoria e na defensoria no geral. Nós temos, hoje, um trabalho não só interno, mas também externo. No trabalho interno, as pessoas podem se manifestar através das reclamações por e-mail, podem fazer por fichas, por telefone ou presencialmente. Todo o atendimento que é feito na defensoria, as áreas de atuação, a ouvidoria também atua. Porque as pessoas, quando procuram a defensoria, qualquer situação, elas chegam na ouvidoria. No caso, se for algum processo que não esteja encaminhando, algum problema com defensor, defensora, que não fez um bom atendimento, as pessoas elas chegam, elas falam, elas reclamam, elas pedem que a ouvidoria faça essa interlocução com os setores. Então, nós temos por obrigação fazer esses encaminhamentos. Aqui em Salvador, nós estamos aqui no Canela, né? Mas a ouvidoria ela circula em todos os lugares onde a defensoria tem atuação. Hoje, nós temos representações da sociedade civil, porque a ouvidoria ela trabalha com a sociedade civil. A nossa ouvidora ela vem dos movimentos sociais, foi eleita através de movimentos sociais, os conselhos de direito é quem elege a ouvidora. E hoje nós estamos finalizando uma eleição que é de representações da sociedade civil para formar um grupo operativo. Qual o objetivo desse grupo operativo? É fazer a interlocução entre ouvidoria, defensoria e a localidade, os movimentos sociais. É um trabalho? Sim, é um trabalho que ele vai dar, ou ela vai dar continuidade do que já faz na sua comunidade. As pessoas elas precisam saber que existe defensoria. As pessoas precisam saber que podem procurar os serviços gratuitos da defensoria e, chegando lá, elas vão ser atendidas, as demandas delas serão encaminhadas, certo? Então, abaixo? Melhorou? Ótimo. Então, a partir do momento em que nós estamos passando, né, por essa pandemia, os serviços da ouvidoria eles se intensificaram, né?
Os atendimentos aumentaram muito, o e-mail está de uma forma assim incrível, porque são muitas solicitações, são muitas reclamações, e a gente vai tentando, na medida do possível, acolher essas pessoas, porque nós sabemos que elas realmente precisam. Nós temos os serviços internos, né, que as pessoas podem estar procurando aqui, mas também nós somos provocadas o tempo todo por várias demandas que chegam através dos coletivos. E a ouvidoria ela sai para fazer as visitas técnicas, para fazer a escuta dos problemas das pessoas, e, a partir daí, a gente sempre marca, ou vai na localidade para ver e ouvir realmente quais são os problemas daquelas pessoas, daquela comunidade. A partir daí, de acordo com a solicitação das pessoas, a gente pode fazer uma roda de conversa, ou uma audiência pública, ou marcar um seminário, e isso envolvendo as partes, as secretarias de Estado, outros órgãos da sociedade civil, que também precisam fazer a escuta dos problemas que aquelas pessoas estão enfrentando, e, a partir daí, a gente faz os encaminhamentos. É um serviço exclusivamente, né, para os assistidos da Defensoria. Isso não quer dizer que a gente não possa chegar para uma pessoa que, no momento, ainda não está sendo assistido pela Defensoria e não fazer o atendimento, porque é a partir daí que nós vamos estar fazendo o encaminhamento dessa pessoa para qualquer uma das áreas em que a demanda tenha que ser encaminhada. Então, eu digo a vocês o seguinte, como compete a ouvidoria fazer os encaminhamentos, o doutor Clérison estava comentando, né? E vocês têm um horário a cumprir. Então, esse horário, além das atividades que serão passadas para vocês, tem também o momento de estudos, né? De conhecimento, que vocês precisam também estar se atualizando. Mas isso não quer dizer que vocês vão ter que passar do horário de vocês do estágio, né? Que vocês vão estar fazendo serviços que não estão dentro do cronograma de vocês. Então, quando o doutor Clérison fala isso, é porque existe um objetivo vocês estarem aqui. E a gente tem que primar por esses objetivos. Tá? E vocês saibam que todos os encaminhamentos que chegam para a gente, ou de defensores, defensoras, dos servidores, estagiários, as reclamações elas serão encaminhadas. Sintam-se bastante à vontade, porque esse é um espaço de escuta, né, que as pessoas podem intervir, podem criticar, podem reclamar, e nós vamos estar encaminhando. E essas intervenções de vocês ajudam exatamente para aprimorar os serviços da Defensoria. É através de vocês que a gente vai estar pontuando quais são as demandas, quais são as necessidades da Defensoria, para, na interlocução com coordenadores e coordenadoras, com os defensores, a gente possa estar dizendo, olha, os assistidos estão chegando para a gente e trazendo essa demanda. Existem necessidades em localidades que hoje ainda não tem uma sede da Defensoria. Né? Doutora Donila nem falou do nosso caminhão, né? Então, existe o caminhão para dar esse suporte nos lugares que não temos ainda sede. Então, a Defensoria, gente, é um espaço de acolhimento, é um espaço que está sempre de braços abertos para estar dando o suporte necessário que os assistidos precisam. E a ouvidoria não é diferente, porque a ouvidoria ela trabalha exatamente nas áreas de atuação da Defensoria. Os estagiários e estagiárias, eu tenho certeza que estão assistindo o virtual, que nós vamos ter assim, contatos, porque na sexta-feira nós tivemos a eleição das representações do grupo operativo, que é esse grupo que faz esse elo entre sociedade civil, ouvidoria e defensoria. Amanhã nós vamos publicar no Diário Oficial os 24 municípios onde nós temos representação do grupo operativo.
Depois, vamos ficar 1 ou 2 semanas fazendo mobilização, porque ainda tem mais 17 municípios que precisam eleger as representações. Então, eu tenho certeza que os estagiários que estão assistindo nas sedes, aí nós vamos ter, em algum momento, o contato, porque nesse período que nós lançamos o edital, nós tivemos assim uma ajuda muito boa dos defensores e defensoras, dos coordenadores e coordenadoras regionais, e também das assistentes sociais. E, com isso, vai se estreitando a relação entre sociedade civil, defensores e defensoras daquela localidade. Porque, às vezes, os problemas, quem está na localidade sabe e conhece, mas o defensor, que não é daquele município, ele não tem esse conhecimento. Então, quando nós temos uma representação da sociedade civil que pode estar fazendo esse diálogo com o defensor ou defensora, isso é de extrema importância. Isso não quer dizer que aquela representação vai pegar um assistido pelo fato de ser do grupo operativo e vai levar para ser atendido. Existem protocolos. Esses protocolos eles precisam ser cumpridos. Eles precisam ligar, eles precisam fazer o agendamento, aguardar a data de atendimento. Quando é uma situação, como já foi citado aqui, de saúde, é algo que precisa ter uma atenção maior. Então, é algo que precisa ser encaminhado de imediato. E outras situações, tá? Mas essa representação para a defensoria é de extrema importância, porque estreita, traz mais a defensoria para próximo da sociedade. Então, a gente precisa, vocês que estão chegando, se algum de vocês ou alguma de vocês que estão assistindo aí virtualmente, chega alguém, façam a escuta, abracem essa pessoa, porque elas chegaram ali exatamente porque precisam do serviço. E a gente precisa também prestar esses serviços com excelência. Eu desejo a vocês, assim, uma boa sorte, que vocês tenham um aproveitamento maravilhoso dentro da defensoria, que vocês possam estar em contato e, assim, absorvendo o máximo, perguntando, questionando, indo em busca, como o doutor Clériston falou, existem várias cartilhas informativas dentro da defensoria. Essas cartilhas, elas são maravilhosas. Vocês podem, acho que vocês já pegaram, todos vocês já pegaram, mas vocês podem encontrar elas também no site e podem divulgar, né, para que outras pessoas também saibam que existe esse serviço. Vocês serão, com certeza, quando as pessoas descobrirem, vocês serão sempre consultados. As pessoas sempre vão querer saber como é que funciona, como é que chega na defensoria, quais são os serviços prestados na defensoria. Então, utilizem essa cartilha, leiam, se apropriem das informações que tem nessas cartilhas, até para que vocês possam estar dando as informações às pessoas que precisam. Viu? Mas, boa sorte, que venha essa turminha do Verdinho, maravilhosa, que vocês tenham assim, um aproveitamento maravilhoso. E quando precisar da ouvidoria, mesmo que algum de vocês não fique na ouvidoria, mas nós estamos sempre de braços abertos. Quando vocês precisarem, podem chegar e nós estamos. Mas é isso. Aí, se vocês quiserem perguntar algo, a doutora Donila ela já fez assim, né, um histórico da defensoria com todos os serviços, são muitas informações, e a gente vai ter que, aos poucos, na convivência, vocês vão se apropriando, né, porque são muitas as informações. Mas informações necessárias que vocês precisam saber, porque vocês estão dentro da defensoria, e até para desenvolver um trabalho, né, com mais tranquilidade, é preciso ter essas informações. Mas é isso. Eu desejo a vocês que estão aqui na sala e os que estão assistindo virtualmente que tenham uma boa sorte e um aproveitamento maravilhoso. Tá bom? Dr. Clériston tem um outro evento, por isso que ele se ausentou, e aí ele me passou o cajado do encerramento desse nosso encontro. Então, vão ter outros encontros, meninas? Amanhã?
Só hoje, né? Não, futuramente, pronto. Então, a equipe nossa da SDEP vai entrar em contato com vocês, passar o cronograma. Acho que vem ainda acho que vem a doutora Eva, deve falar um pouquinho, né? Hoje não, eu estou falando depois. Pronto. Aí elas vão publicizar o cronograma para vocês retornarem. Mas sejam muito bem-vindos. Eu sou super acessível. Meu celular pessoal e meu e-mail, eu acho que até a sociedade civil já utiliza. Todas as secretarias, todo mundo, todos os estagiários. Então, fiquem à vontade. O quanto eu puder ajudar, tenho certeza que estarei aqui para auxiliar. Às vezes eu dou uma assim de dar bronca, né, Maria? Mas realmente eu sou super flexível. Mas não me bota essa fama de flexível, não, senão esses meus meninos, eu não tenho menina, sou dura. Tô brincando. Sejam muito bem-vindos e cuidem da minha casa. Eu tentei ser rápida, porque o doutor Clariston hoje falou bastante. Falou até meu discurso. A gente falou bastante. Ele falou bastante. Teve muita coisa que eu deixei de falar, porque o doutor Clariston já tinha falado. Nem falei muito com ele, que ele falou tanto. Mas quando eu entrei, ele era subdefensor geral, um coração maravilhoso, uma pessoa ama essa defensoria. E desde que entrei, tentei seguir os caminhos, os ensinamentos dele, e o que eu me tornei hoje como defensora, devo muito a ele. Inclusive, ele citou que foi defensor público geral, eu trabalhei na equipe dele, e hoje fazemos parte da mesma equipe, trabalhando sempre em conjunto. Ele disse que eu sou chefe dele. Ele é diretor da escola. Mas, assim, como vocês trabalham diretamente com os coordenadores e os defensores públicos, aos quais trabalham diretamente comigo, também fazem parte, como eu chamo, minha família. Não só peço que tratem bem aos meus assistidos, como eu peço também para a minha equipe, eu sempre brinco que a gente tem que sorrir. Né? Pode estar o volume de trabalho que for, a fila que for, sol quente, frio, porque o ar-condicionado gelado, porque às vezes o colega do lado quer o ar-condicionado gelado, ou então a gente está no sol quente da fila lá fora. Mas, assim, o sentimento de fazer parte da defensoria, eu sempre visto o meu verdinho, eu sempre tento colocar verde, principalmente para recepcionar os colegas novos, estagiários de nível médio de direito, a todos, que eu sempre gosto de recepcionar quem chega, porque defensoria é minha segunda casa. E quando chegam dentro da minha casa, eu quero que cheguem bem, quero que se sintam em casa e, principalmente, faça com que meus assistidos entrem em um lugar que se sinta seguro. Por isso a importância de ouvir, eu ressalto mais uma vez, porque a maioria dos problemas que chega como coordenadora na minha função foi o ruído na comunicação, foi o problema do ouvir. E a gente tem que ter muito esse cuidado, porque o transporte está caro, a gasolina está subindo, as coisas estão aumentando, e o deslocamento para atendimento tem um custo. Então, a importância de ouvir para indicar, encaminhar, é muito importante. E vocês realmente, como existe uma rotatividade muito grande, a gente, com o passar do tempo, muitos anos, e vai chegando a idade, meus colegas mais velhos não vão conseguindo decorar os nomes de quem está chegando. E vocês, como usam a blusa verde, muitos colegas e servidores podem lhe chamá-los de verdinho. Maria, a equipe da DESDEP, briga muito com a gente para não chamá-los de verdinho. Ó, a carinha dela ali, ó. Só que a gente, às vezes, se esquece do nome. Eu lembro que teve um Lucas, um Luan, um Gustavo, um Guilherme, ó. Ó! Nicolas, só aqui. Aqui. E você é? Caio. Caio, meu servidor Caio, maravilhoso. Está querendo sair trabalhar. Oh, meu Deus.
Já pediu para eu procurar um servidor novo para eu colocar no lugar dele. Ô, Caio, para mim, esses dias não tá legal. Eu pensar em dor de cabeça dele saída. Mas, por isso que não decorei, tá vendo? Já preocupada com o meu Caio lá saindo da função. Sim, mas sejam todos bem-vindos. Mas, às vezes, a gente sente essa dificuldade. Mas não pensem que é de forma pejorativa, viu, Maria? A gente tenta falar o nome. Mas eu mesmo já chamei meus verdinhos. E a gente chama com muito carinho. Que aqui a gente é apaixonado pelo verde. É a cor da esperança, é a cor da autoafirmação. E a defensoria, dentro daquelas funções dos 3 poderes de justiça, é o que tem o orçamento infinitamente pequenininho. Então, a gente tenta fazer de limões uma limonada. Então, por isso que, às vezes, o amor, a autoafirmação, essa importância de vestir realmente a camisa, e aí Luiz está aqui, que foi nosso estagiário, que na hora que o Dr. Clériston falou, ele não estava. Vocês vão sentir, e realmente é importante vestir a camisa. Viu? Então, sejam muito bem-vindos e dou encerrado o nosso encontro.